19 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 5 de maio de 2022. E vamos ao destaque do dia. Ampliar o acesso à água para a população do Nordeste. Trecho de vertente litorânea inaugurado na Paraíba. E presidente Jair Bolsonaro afirma que acesso à água traz autonomia à população. Ninguém mais precisa ficar dependendo de quem quer que seja para ter água na sua casa. E ainda na Paraíba, presidente Bolsonaro inaugura a Unidade Básica de Saúde. E institui programa Cuida Mais Brasil, que vai ampliar o atendimento de crianças e mulheres no SUS. Pablo Mundim. Lançado em janeiro, o programa Cuida Mais Brasil prevê investimentos de 170 milhões de reais este ano. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Pagamento de aposentadoria, seguro-desemprego e BPC. Vamos falar sobre o trabalho de cruzamento de dados dos brasileiros para viabilizar pagamentos de programas sociais em uma entrevista ao vivo com o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Roberto Camargo. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Para que os programas sociais do governo cheguem até o cidadão, como o pagamento de benefícios, existe um enorme trabalho que envolve tecnologia e cruzamento de dados. E essa é uma das funções da Dataprev, a empresa de tecnologia e informações da Previdência. A empresa cuida do pagamento de aposentadoria, seguro-desemprego e o BPC, benefício de prestação continuada, e desenvolve soluções tecnológicas para facilitar a vida do cidadão. E para falar sobre todo este trabalho, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Boa noite, presidente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os ouvintes. Presidente, a Dataprev realiza o processamento de dados do governo federal. São milhões de dados entre benefícios do INSS, Auxílio Brasil. Como é que a Dataprev faz para dar conta de todo esse serviço? Qual a capacidade hoje da empresa? A empresa conta com 3 data centers reconhecidos mundialmente com certificação internacional, únicos numa empresa pública e principalmente com 3 mil funcionários engajados, experientes, uma empresa de 47 anos que viveu e vive a evolução do sistema previdenciário, trabalhista e assistencial do Brasil. Em 2019, a empresa adotou um plano global de eficiência, né? O que mudou desde então, presidente? A Dataprev está mais eficiente, produtiva e com menos gastos? Uma preocupação com o meio ambiente, com o uso racional dos recursos naturais e também com uma questão social. O plano global de eficiência ele envolve desde economia de água, de luz, uma postura adequada entre os pares e tudo isso, esse clima, essa mudança de cultura leva a uma eficiência da empresa porque percebe que o custo, o gasto tem que ser olhado inclusive na parte pública. Não podemos imaginar que uma empresa, apesar de ter todo o capital público, ela pode se dar ao luxo de desperdiçar recursos. Então essa consciência do gasto e do custo cada vez é mais presente no governo, na Dataprev é uma realidade. E nesse conceito a Dataprev está dependendo menos de financiamento público e apresentando lucro? Gabriela, essa é uma das grandes vantagens desses 2 anos. A gente conseguiu sair de um percentual de dependência do Orçamento Geral da União de 60% e este ano já estamos abaixo dos 50%. Então, ou seja, hoje a Dataprev, do seu faturamento, recebe mais do mercado privado do que dos seus clientes públicos. Isso mostra uma inserção no mercado, a capacidade de conseguir aferir receita com os serviços que servem aos cidadãos e conseguem financiar cada vez mais serviços de qualidade. Ou seja, é o privado conseguindo financiar indiretamente os serviços públicos de qualidade. Agora eu pergunto ao senhor, a pandemia foi um desafio para a Dataprev? Foi também uma oportunidade para o crescimento da empresa? Roberto, um enorme desafio, grandes dificuldades, mas felizmente
uma oportunidade para aprendermos mais, termos a consciência e a capacidade de se familiarizar com tecnologias que são as mais modernas, as tecnologias de ponta que estão no mundo inteiro. Estou falando de ciência de dados, Big Data, Data Analytics, que foram capazes de permitir que fizéssemos cruzamentos de bilhões de dados para milhões de brasileiros. A pandemia trouxe mesmo essa evolução tecnológica obrigatória, né, que as pessoas estavam em casa. Nessas parcerias que a empresa fez durante a pandemia, quais foram os resultados mais efetivos em volume de negócios? Nosso principal parceiro, que antes da pandemia não tinha uma relevância tão grande na nossa carteira, o Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania, que cuida das políticas assistenciais, entrou em definitivo como um parceiro estratégico da Dataprev, não só pelo auxílio emergencial, mas agora com o Auxílio Brasil, o Cadastro Único, o novo aplicativo do Cadastro Único desenvolvido pela Dataprev. A política assistencial se somou às políticas trabalhistas e previdenciárias em que a Dataprev já atuava e grande parte do seu faturamento vinha daí. Agora, um aspecto que chamou a atenção positivamente durante a pandemia, a Dataprev trabalhou com muita rapidez para fazer aí o processamento de dados, né, do auxílio emergencial. Conta para a gente um pouquinho sobre isso, presidente. Roberto, isso eu tenho que dizer aqui com todas as letras que foi graças à dedicação, o empenho do corpo funcional, porque além de competência e compromisso, eles têm uma consciência social ímpar. Sabiam que naquele momento, cada dia, cada minuto de espera na codificação, na implantação daquele sistema, significava uma família passando fome, uma família em risco. 6 dias. 6 dias foram o tempo necessário para que o primeiro pagamento fosse realizado, que o sistema pudesse processar o primeiro lote de pagamento do auxílio emergencial. Então, isso eu reputo essa consciência social dos empregados públicos que sabiam que naquele momento eles tinham que se dedicar muito além da média, muito além do contrato, eles tinham que entregar algo para a sociedade e entregaram. Nós estamos conversando ao vivo com o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Presidente, a Dataprev atua com o cruzamento de dados para evitar fraudes no pagamento de benefícios. Esse trabalho resulta numa economia importante? Gabriela, eu acho que esse talvez seja o maior valor, a maior entrega que a empresa traz à sociedade e ao Estado brasileiro. Dataprev, ano passado, 2021, comandou e processou um total de 750 bilhões de reais. Desses 750 bilhões de reais, graças aos cruzamentos, essa tecnologia avançada que roda nesses data centers de ponta, nós conseguimos economizar 47 bilhões de reais. 47 bilhões deixaram de ser gastos indevidamente, e isso, para dar uma ideia da dimensão, representa 3 transposições de São Francisco. Então, em um ano, o não pagamento ou o impedimento de levar esse recurso público tão caro, tão difícil, e saber focalizar bem a política, fez com que o governo economizasse 47 bilhões de reais. Agora, mesmo com esses resultados tão bons, né, a gente considera que é um processo sempre em aprimoramento, né? É essa a visão da Dataprev? Com certeza, Roberto. A necessidade... Nós saímos de um tempo em que só olhávamos o resultado final. Então, depois que era feita a concessão daquele benefício, o reconhecimento de direito, gerado uma folha de pagamento, verificávamos, foi correto. O batimento, esses são os beneficiários. E agora a gente já consegue, graças a essas tecnologias, fazer esse processamento antecipado, preventivo, impedir que aquele recurso, aquele benefício seja concedido indevidamente. Porque recuperar esse recurso, depois de concedido, é muito mais difícil. Então é muito melhor que no momento do processamento nós já possamos identificar e não conceder. Agora, em relação ao processamento de dados previdenciários, quais foram os avanços implantados? E é um processo também que segue em aprimoramento? Com certeza, Gabriela. São 600, desses 750 bilhões que eu comentei, 600 bilhões são só da Previdência. São 50 bilhões mensais. Então, o nosso principal parceiro, o INSS, o Ministério do Trabalho e ali a gente precisa, além de melhorar os processos de identificação e de concessão, aumentar a eficiência, a velocidade, porque nós sabemos como o cidadão segurado, quando procura o INSS, aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença, precisa de uma resposta rápida. E por isso, estamos todos imbuídos em desenvolver um sistema de automação que seja capaz de verificar aqueles casos simples, que não há dúvida, que é possível você verificar se pode ou não pode ser deferido, que isso seja feito de maneira automática, que não precise passar na mão de um analista, porque eles têm já um grande trabalho.
para que eles se dediquem aos casos mais complexos, aqueles que demandam essa experiência acumulada ao longo de muitos anos. O sistema previdenciário brasileiro é extremamente complexo, várias normas, vários casos, vários cenários, mas aqueles que a gente pode ver de uma maneira automática com a máquina, façamos isso. E essa é a principal evolução. Em 2019, conseguimos despachar automaticamente 4% dos requerimentos. Hoje, no final de 2021, em dezembro, esse número subiu para 28%. Então, saímos de 4% de requerimentos automáticos para 28% de requerimentos automáticos. Isso possibilita que as pessoas, em algumas espécies de benefícios, tenham a concessão de maneira quase imediata. Tá certo. Agora, presidente Canuto, a Dataprev também está por trás de várias novidades que o governo federal anuncia, não é? Por exemplo, a emissão de certificado de pessoa com deficiência e também um novo aplicativo do Cadastro Único. Como é que a empresa trabalha o desenvolvimento de novos produtos e serviços? Para ter uma ideia, Roberto, ano passado recebemos o 2º lugar no concurso de inovação da ENAP. Então a empresa tem uma preocupação constante em absorver essas tecnologias de ponta, mas olhar para como fazer melhor. Como nós podemos auxiliar o governo, os ministérios, de forma que eles possam utilizar a tecnologia em prol do cidadão. Nossa missão institucional é justamente prover soluções digitais para o exercício da cidadania. Então é constante essa busca, como aplicar a tecnologia. A gente precisa entender como a política pública funciona, quais os que a tecnologia pode ser inserida e auxiliar. Isso que a gente fez com o novo Cadastro Único, permitindo que agora o cidadão possa não só verificar os dados, mas também alterar esses dados para ser depois validado pelo CRAS. Agora, para a gente encerrar, presidente, quais são os próximos desafios da Dataprev? Desafios sairmos de um processamento da operação da política e usarmos todo esse conhecimento que foi acumulado, essa capacidade de processamento de dados, para auxiliar os gestores a formularem as políticas públicas e não só formularem com informação qualificada para uma tomada de decisão, mas também acompanhar essas políticas. A política está sendo efetiva, ela foi criada por uma finalidade. Essa finalidade está sendo atingida. A Dataprev, com seus 35 bilhões de registros no Cadastro Nacional de Informações Sociais e com essa capacidade de processamento de análise de dados, é capaz, sim, de fornecer informações qualificadas para os gestores na formulação, na execução e no acompanhamento das políticas públicas. Nós conversamos com o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Obrigado, presidente, pela entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. Água para a Paraíba. Mais de 680 mil pessoas vão ser atendidas com o projeto da Vertente Litorânea. Hoje, em Itatuba, foi entregue trecho da obra que vai alcançar, quando estiver concluída, até 39 cidades paraibanas. A infraestrutura tem como objetivo integrar as bacias hidrográficas da Paraíba com o eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega. A vida no sertão da Paraíba nem sempre foi fácil para quem vivia na seca. É o caso de Antônio Barreto da Silva, que costumava trabalhar em fazendas, mas com a chegada da água em Itatuba, trocou de profissão. Hoje é pescador e viu a realidade mudar. Aqui o negócio é muito difícil, viu? Porque nós éramos um povo muito humilde. Como a gente